Saudações, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe por estar desse lado e seu interesse em crescer no conhecimento de Deus. Nós vamos agora para o livro de Filipenses, mais uma carta paulina, a qual o apóstolo Paulo vai dirigir para os irmãos nessa cidade de Filipos. A cidade de Filipos que recebeu esse nome em homenagem ao seu fundador, o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Na verdade, a igreja de Filipos foi a primeira igreja instituída na Europa pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. E olha que o apóstolo Paulo vai logo introduzir o texto dizendo: graças a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Por que o apóstolo Paulo vai render graças a Deus todas as vezes que se lembra dos filipenses, dos irmãos na cidade de Filipos? Porque na verdade os irmãos na cidade de Filipos eram irmãos dedicados, devotos, aplicados no dever do Senhor. Eram irmãos que tinham um coração para servir e para se dedicar à obra missionária. Por isso o apóstolo Paulo dá graças a Deus, porque se você se lembrar, os Gálatas levaram muitos ralhetes lá na galáxia, mas agora parece que tanto os irmãos em Éfeso como os irmãos em Filipos parece estarem um bocadinho melhores que os irmãos lá na galáxia. Por isso o apóstolo Paulo está a render graças a Deus, porque há um povo vendo a luz, há um povo glorificando e fazendo a vontade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está a dizer para os irmãos em Filipos é: apesar da sua bondade, apesar da sua dedicação ao Evangelho, essa vontade, esse desejo, essa força não é genuinamente deles. É o Senhor quem plantou esse desejo em seus corações. É o Senhor quem plantou essa semente em suas mentes. Por isso o apóstolo Paulo está a dizer: aquele que começou essa boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo significa até que Jesus venha. Isto quer dizer que nós estamos sendo transformados dia após dia. A cada dia precisamos renovar mais a nossa fé, a cada dia precisamos renovar mais a nossa dependência do Senhor, a cada dia precisamos renovar mais a nossa disciplina para com Deus. Porque afinal é através desse aperfeiçoamento que nós a cada dia vamos conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso é que o apóstolo está a dizer no versículo 10 ao 11 que enquanto esse aperfeiçoamento acontece, o apóstolo deseja que o amor dos irmãos de Filipos por Cristo cresça, que esse amor possa crescer, que esse amor possa se frutificar e que este amor seja a cada dia mais incondicional. Que os irmãos em Filipos não se importem com as ameaças, não recuem por causa das condições sociais, nem por causa dos ataques satânicos, porque Deus é poderoso para completar a obra que Ele começou. Por isso o apóstolo Paulo é daqueles que não só incentiva os irmãos a fazerem o que é certo, mas como ele mesmo faz o certo. Ele está a contar do versículo 12 ao 14: as coisas que me aconteceram não me fizeram desistir da fé, não me fizeram abandonar o amor que tenho por Cristo Jesus. Quais são as coisas que aconteceram ao apóstolo Paulo? Diante das adversidades, o apóstolo Paulo apanhou porrete, o apóstolo Paulo levou açoites, foi
foi caluniado, maltratado, desprezado, quase morto. Mas olha só, o apóstolo Paulo é tão inteligente e dedicado que ele fez das oportunidades desse momento de aflição um momento de oportunidade para ser aperfeiçoado em Cristo e para amadurecer no Senhor. Por isso, meu irmão, receba essa palavra na tua vida. Minha irmã, pegue essa palavra profética, que o Senhor te dê graça para que em meio a toda tempestade, que o Senhor te dê graça, para que em meio a toda dor e desânimo, você seja aperfeiçoado, você seja aperfeiçoada no amor de Deus, que você não vacile, que você não duvide, que você não recue, que você continue seguindo para frente e entenda que em meio a cada dor, cada sofrimento, cada situação difícil, o Senhor está a apontar uma direção para você crescer, amadurecer e saber o quanto Ele é poderoso para te livrar das astutas ciladas do diabo. Por isso, o apóstolo ainda vai dizer que em meio à sua fé, por suportar todas essas lutas e se manter resiliente no Senhor, o que está a acontecer? Ele está a conhecer dois grupos, uns que como ele pregam por amor a Cristo, mas outros que pregam por inveja. Por inveja como assim? Tem inveja do que Deus estava a fazer na vida do apóstolo Paulo, tenham inveja da dimensão espiritual que o apóstolo Paulo estava a carregar. E hoje nós vivemos isso todos os dias. Há pregadores e pastores que só se levantam para falar mal dos outros, só se levanta para apontar dedo aos outros pregadores e aos outros pastores. E atenção, eu não estou a me referir àquele que se levanta como uma voz profética para repreender os maus, não. Estou a falar daqueles que até invertem a doutrina, daqueles que muitas vezes vergam diversas verdades só para benefício próprio e denegrir a imagem dos outros que estão a fazer por amor. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo no versículo 18 está a dizer: nisto me regozijo. Então o apóstolo tem prazer em ver a falsidade a ser pregada? Não, ele tem prazer em ver que é Cristo a ser divulgado, porque esses que se levantaram para lhe falar mal acabavam também falando de Cristo. Podiam até apresentar um Cristo que só faz batismo nas águas, mas o apóstolo traz o Cristo das águas e do fogo. Então o apóstolo ficava regozijado, porque pelo menos era de Cristo que estavam a falar. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para a tua vida. Às vezes não é porque te estão a falar mal que você vai se sentir mal. Não é porque estão a fazer fofoca a respeito da tua vida que você vai se sentir mal. Alegra-te no Senhor, porque pelo menos é de ti que estão a falar. Alegra-te no Senhor, porque se aquelas pessoas estão a tirar tempo para falar a respeito da tua vida, é porque deveras a tua luz está a incomodar alguém. E se você de facto anda no caminho do Senhor, vai dar tudo certo e Deus vai te proteger de todo espírito de inveja e ataque de Satanás. O apóstolo está a dizer que em meio a cada dificuldade, em meio a cada provação, ele tem recebido o socorro do Espírito, porque em meio à dificuldade nós recebemos a companhia de Deus. Em meio a cada provação nós sentimos a amizade de Deus transmitida em cada gesto e detalhe para o nosso coração. Por isso, se você está numa situação complicada, meu irmão, eu estou a desejar que o Espírito Santo te visite, que você receba o socorro do Senhor para se levantar e ser revigorado. Não se preocupe, mantenha a tua fé, disciplina e santidade, que o Senhor vai te visitar e Ele nunca vai te deixar só. Continue confiando no Senhor e a glória dele vai se manifestar na tua vida. Por quê? Porque o morrer na verdade é ganho. É tanto amor que o apóstolo Paulo tem por Jesus Cristo que ele não se importa se perder a fé
Oh, desculpa, se perder a vida por amor a Cristo, Ele não se importa se for caluniado por amor a Cristo. Por isso Ele está a falar para os irmãos: se vocês realmente aceitaram Jesus Cristo, têm que saber que vocês devem estar dispostos a amá-lo, a receber as suas bênçãos, mas também a padecer por Ele. Somos mal falados por causa de Jesus Cristo, somos criticados por causa de Jesus Cristo, passamos diversas provações para conseguir um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, uma boa saúde, tudo por causa de Jesus Cristo, porque o mundo odeia Jesus Cristo e odeia tudo que está ligado a Ele. Esse mundo está nas mãos de Satanás e nós sofremos por causa disso, mas mesmo nessas lutas humilhamos Satanás nesta terra, mesmo nestas lutas humilhamos as dificuldades nesta terra. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, talvez você esteja passando no momento de prova. Minha irmã, talvez você esteja passando no momento de dificuldade. É o filho que não chega, é o emprego dos sonhos que não é concretizado, é a casa que você não consegue construir, é o visto que não sai, é o passaporte que você não consegue levantar, é a tua saúde que nunca está boa, é o teu relacionamento com a família que nunca é salutar, são os teus irmãos que não se convertem, são os teus filhos que não se convertem, é o teu marido que está olhando para outra, é as tua mulher que está te faltando respeito, é o teu pai que está te levantando a mão. São as coisas que você planifica direitinho, se esforça direitinho e não dão certo. Recebe essa palavra profética, suporte com fé essas provações por causa de Cristo, suporte com fé essa fase de deserto que Deus quer te fazer amadurecer, e apega-te a essa palavra. O socorro do Espírito Santo está a caminho. Mantenha a tua fé, mantenha a tua disposição, mantenha a tua disciplina, e Deus vai te honrar para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja grato e mantenha-se sempre conectado a Deus, para a glória de Deus o Pai. Deus te abençoe e te guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.